Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, tá? Que você seja bem-vindo ao nosso canal, tá? Então, eu já peço para você, por favor, dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Muito obrigado. E a Bíblia Ilustrada, a apresentação da Bíblia Ilustrada é a narrativa da Bíblia Pastoral. Então vamos para assistir o vídeo de hoje com bastante amor e carinho. O Tríduo Pascal. A Sexta-feira Santa. A Paixão do Senhor. Vamos ao vídeo de hoje. Irmãos e irmãs, bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal católico A Palavra de Vida. E a liturgia diária, abril 2025, ano C, no dia 18 de abril de 2025, a sexta-feira da Paixão do Senhor. Então, nesse dia, a igreja faz memórias, 3 horas da tarde, da Paixão do Senhor. Então vamos acompanhar o vídeo de hoje com bastante amor e fé e devoção. Jesus e Pôncio Pilatos. Bem, estamos aqui reunidos mais uma vez, irmãos e irmãs, ouvintes da Palavra de Deus, para mais uma apresentação da Bíblia Ilustrada, Novo Testamento. E eu estou apresentando para vocês esse volume aqui, A Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo, que é o último volume da Bíblia Ilustrada, e vem mostrar para nós como terminou a história de Jesus, Os últimos acontecimentos. E hoje é a página 6, tá? Página 6, que tem o tema, o título, Jesus e Pôncio Pilatos. Depois que Jesus foi julgado pelo Sinédrio, o conselho das autoridades formado pelas lideranças de Israel, Ele foi condenado e rejeitado pelo Sinédrio. Eles levaram à presença do governador da Judéia, Pôncio Pilatos, que representava a autoridade do imperador romano na Judéia. Então, o povo pede a crucificação de Jesus. Então a gente vai ver lá em Marcos, capítulo 15, versículo de 1 a 15, Mas vamos dar uma olhadinha como é que ficou aqui, Aqui. Vendo? Aqui Jesus no cantinho, E Pôncio Pilatos no meio, falando com o povo, perguntando, o que fazer com Jesus, Então, Marcos 15, de 1 a 15. Aí na Bíblia Pastoral está assim: Jesus ou Barrabás? O título está assim. De manhã, os chefes dos sacerdotes, com os anciãos e doutores da lei e todo o sinédrio, prepararam um conselho. Amarraram Jesus e levaram e entregaram a Pilatos. Pilatos interrogou a Jesus: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: É você que está dizendo isso? É você que está dizendo isso. Os chefes dos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vê quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada. E Pilatos ficou impressionado. Na festa da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles
pedissem. Nesse tempo, um homem chamado Barrabás estava preso junto com os rebeldes que tinham cometido um assassinato na revolta. A multidão subiu e começou a pedir que Pilatos fizesse como costumava. Pilatos perguntou: Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Pilatos bem sabia que os chefes dos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os chefes dos sacerdotes atiçaram a multidão para que Pilatos soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: O que farei então com Jesus, que vocês chamam de rei dos judeus? Mas eles gritaram de novo: Crucifique! Pilatos perguntou: Mas que mal fez ele? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifique! Pilatos queria agradar a multidão. Soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. E o que diz a Bíblia Pastoral, o magistério da Igreja, sobre esse momento em que Pilatos estava ali interrogando Jesus, né? E o povo escolheu Jesus para ser crucificado? Sob a dominação romana, o Sinédrio podia condenar à morte, mas não podia executar a sentença. Por isso, Jesus é entregue ao governador romano, sob a falsa acusação de ser subversivo político, e pretende retomar o reino judaico contra a dominação romana. O processo diante de Pilatos é também uma grande farsa, dominada pelos interesses de ambas as autoridades. Jesus ou Barrabás? Pilatos prefere Jesus porque não vê como um perigo para a autoridade romana. Além disso, desconhece o alcance do projeto de Jesus. As autoridades dos judeus sabem muito bem que Jesus é mais perigoso para a estrutura interna do país do que Barrabás, o Zelote. Os Zelotes eram um grupo revolucionário daquele tempo. Eles queriam libertar o povo de Israel do domínio romano. Era um grupo visto como subversivo, né? É um grupo nacionalista, modernamente dizendo. A multidão fica do lado das autoridades porque depende delas e porque agora estão enfrentando a autoridade estrangeira. Pressionado, Pilatos defende seu próprio prestígio e entrega Jesus à multidão. Barrabás torna-se uma peça de jogo de interesses entre duas autoridades. Jesus não participa da farsa e é condenado, pois se ele fosse solto, estaria negando todo o seu projeto. É isso aí. E aí, como é que ficou lá na Bíblia Ilustrada? Vamos ver, vamos dar uma olhadinha. Mais uma olhadinha. Né? Então, aqui nessa cena, Pilatos está perguntando: vocês querem que solte Jesus ou Barrabás? E o povo escolheu Barrabás. Né? Jesus, depois de rejeitado pelo Sinédrio, foi levado à presença do governador romano da Judéia, né? Pôncio Pilatos. Os judeus não podiam condenar Jesus à morte por causa da Páscoa dos judeus, então deixaram isso para os romanos, porque no Evangelho de João aparece esse detalhe.
Então deixaram para os romanos condenar Jesus. Pilatos tentou defender Jesus, mas deixou o povo escolher quem seria crucificado, Jesus ou Barrabás? E Barrabás era um bandido, né? O povo escolheu Jesus para ser crucificado. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre, irmãos e irmãs. Né? Você vê que a maior parte do povo escolheu errado, né? Escolheu a morte de Cristo, um inocente. Poxa, gente, vocês imaginem que Jesus curou todos eles, curou tanta gente, multiplicou os pães, né? E libertou tanta gente do mal, né? Ele transformou a água em vinho. Ele fez tanta bondade no meio do povo. E qual foi a resposta do povo? Pedir a crucificação dele. Tá vendo? Isso serve o quê? De reflexão para nós, né? Toda vez que nós cometemos pecado, de certa forma estamos condenando Jesus à morte, né? Por isso temos que ter essa consciência de que somos pecadores, que temos que nos arrepender do mal que a gente faz e pedir perdão a Deus. Porque vai mostrar a paixão do Senhor, ou seja, o seu sofrimento, o seu martírio, né? O momento em que ele foi castigado e foi maltratado pelos homens, né? Aí temos aqui a página 7, Jesus carregando a cruz. Aqui. Jesus carregando a cruz, né? Temos a página 8, que é Jesus, o Rei dos Judeus, o motivo da sua condenação. Jesus, o Rei dos Judeus. Depois a página 9, Jesus e o criminoso na cruz, né? Chamado de bom ladrão, entre aspas, né? Então eu vou apresentar essas três páginas, né? Só lembrando que Jesus, ele realmente é aquele servo sofredor, servo de Javé, que na profecia de Isaías, capítulo 52, versículo 13 até o 53, versículo 12, vai falar do servo de Javé, o servo sofredor. Jesus é esse servo sofredor, né? E aí a gente vai ver lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 17 ao 22. Aí a primeira parte está assim: o crucificado. Eles levaram Jesus. Jesus carregou a cruz nas costas e saiu para um lugar chamado Lugar da Caveira, que em hebraico se diz Gólgota. E aí crucificaram Jesus com os outros 2 homens, um de cada lado, e Jesus no meio. Jesus é o Rei universal. Pilatos mandou também escrever um letreiro e colocou-o na cruz. Estava escrito: Jesus, Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os chefes dos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não deixe escrito o Rei dos Judeus, mas coloque: este homem disse: eu sou Rei dos Judeus. Mas Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito.
O crucificado, o que diz a Bíblia Pastoral, o Magistério da Igreja, sobre essas leituras que eu li para vocês? O crucificado. A cruz é o trono onde Jesus exerce a sua realeza. Ele não está só, mas ao centro daqueles que o acompanham, dando a vida como ele, né? Aí, Jesus é o Rei universal. O letreiro apresenta Jesus crucificado como a escritura da nova aliança de Deus com a humanidade. Jesus é o Rei que entrega sua vida por nós, por todos. Doravante, a cruz será símbolo do amor de Deus que vai até o fim. A nova escritura é compreensível a todos, porque a linguagem do amor é universal e permanece escrita para sempre. Então a cruz é símbolo do amor de Deus, né? Como diz a Bíblia Pastoral. A nova escritura é compreensível a todos, ou seja, porque o letreiro estava escrito em latim, em hebraico, latim, grego, né? Porque a linguagem do amor é universal, ou seja, para todos os povos, e permanece escrita para sempre. Aí a gente pode ver aqui essas páginas correspondentes a essas leituras. Aqui vemos aqui Jesus carregando a cruz, né? Ele é o servo sofredor, que Isaías diz, né? Ele é o servo sofredor, né? Jesus carregando a cruz. João capítulo 19, versículo 17. Condenado à morte, depois de torturado pelos soldados romanos, Jesus teve que carregar a sua cruz até o lugar onde foi crucificado, né? Na página 8, nós vemos Jesus, o motivo da condenação dele, né? E Jesus, o Rei dos Judeus, né? Jesus, o Rei dos Judeus. João capítulo 19, versículo 17 ao 22. O motivo para sua condenação. Jesus foi considerado subversivo, né? Ele foi considerado subversivo. Só os piores criminosos eram condenados à crucificação. Deram para Jesus a pior condenação que um judeu poderia receber. Na verdade, Jesus foi crucificado até nu, né? A igreja que colocou um paninho ali para dar um pouquinho, mínimo de dignidade a Jesus, mas na verdade ele foi crucificado nu, imagina, né? A cruz é o trono onde Jesus exerce sua realeza, assim diz a Bíblia Pastoral, né? Ele não está só, mas é o centro daqueles que o acompanham, dando a vida como ele. Jesus é o Rei que dá a sua vida para todos. Doravante a cruz será o símbolo do amor de Deus que vai até o fim. O amor de Jesus, a obediência dele foi até o fim, até a morte, morte de cruz. E aqui é a página 9, né? Que mostra aqui Jesus no meio dos dois ladrões. Um ladrão fica zombando de Jesus e o outro defendendo Jesus. E aí a gente vê esse diálogo lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 23, 39 e 49. Lembra-te de nós. Um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: Não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro repreendeu, dizendo: Nem você teme a Deus, sofrendo a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou Jesus: Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu: Eu lhes garanto
hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E que coisa linda! Aí o que diz a Bíblia Pastoral, o magistério da igreja, sobre esse diálogo entre o ladrão na cruz e Jesus crucificado. No momento em que tudo parece perdido, Jesus se mostra portador de salvação. Ele anunciou a salvação aos pecadores durante sua vida. Agora, na cruz, a oferece ao criminoso. Jesus não está sozinho na cruz. Acompanham-no todos aqueles que são condenados por uma sociedade que não aceita o projeto de Deus e que clamam: lembra-te de nós. Né? Quantas pessoas, quantos pobres, né? Quanta gente humilde não é crucificada pela sociedade, na cruz do desemprego, na cruz da falta de assistência médica, na cruz da violência, na cruz do descaso, da irresponsabilidade, do preconceito, do racismo, né? A sociedade que crucifica os pobres, os humildes, os pequenos, os inocentes. E Jesus é solidário com todos eles, né? Aí está aqui na página 9, tá vendo? Ó, Jesus conversando com o ladrão. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Jesus foi crucificado junto com os outros dois criminosos. Um insultava Jesus, mas o outro o defendeu. Este pediu a Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Jesus respondeu: eu te garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 39 a 43. Jesus anunciou a salvação aos pecadores durante a sua vida. Agora, na cruz, a oferece ao criminoso e oferece a todos nós. A página 10 é Maria, nossa mãe, que é o tema, né? Maria, nossa mãe. Né? Jesus, em seu último desejo na cruz, ele entregou a sua mãe para João, discípulo amado, e João entregou a Maria como seu filho. Foi o último pedido. E depois aqui, a morte de Jesus na cruz, né? A morte de Jesus na cruz. Jesus ainda é zombado ainda pelas autoridades ainda, né? Então, o Evangelho que fala dessa maternidade de Maria, né? Nesse momento em que Jesus nos une a Maria, né? Nesse amor de mãe e filho, é o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25 e 27. Aí na Bíblia Pastoral está assim: a relação entre Israel e a comunidade de Jesus. A mãe de Jesus e a irmã da mãe dele, Maria de Cleofas, e Maria Madalena estavam junto à cruz. Jesus viu a mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava. Então disse a mãe: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. E o que diz a Bíblia Pastoral sobre esse momento? O magistério da igreja. A mãe de Jesus representa aqui o povo da antiga aliança, que conservou fiel as promessas e a espera pelo Salvador, ou seja, o povo judeu. E o discípulo amado representa o novo povo de Deus. Esse novo povo de Deus é a igreja católica que Jesus fundou.
formado por todos os que dão a sua adesão a Jesus. Na relação mãe-filho, o Evangelho mostra a unidade e continuação do povo de Deus, fiel à promessa e herdeiro na sua realização. Então, Maria, segundo a Bíblia Pastoral, representa o povo judeu que estava à espera do Messias, e João representa, o discípulo amado, representa a igreja que Jesus fundou, a Igreja Católica, para nós católicos. E aí a gente vê também que Maria só teve um filho, porque senão Jesus não teria essa preocupação de entregar sua mãe ao discípulo amado. Não precisava. Ela podia ir para a casa de algum irmão de Jesus, mas na verdade não é isso. Jesus percebeu que sua mãe ia ficar sozinha. Então esse aqui comprova que Maria só teve um filho, e esse filho morreu crucificado, Então João passou a receber, a cuidar de Maria como sua mãe. E é por isso que a Igreja Católica recebe Maria, tem Maria como sua mãe intercessora, porque foi pela vontade de Jesus, foi o último pedido que ele fez na cruz, antes de morrer. E esse texto, esse tema aqui da página 10, faz lembrar aquilo que Simeão falou lá na infância de Jesus, que ele disse: olha, Maria, uma espada transpassará a sua alma. Então essa espada é a dor que ela ia sentir, o sofrimento dela ver seu filho crucificado, morto, maltratado na cruz. Então se comprovou o que Simeão disse. E tudo o que Jesus está passando aqui na paixão, na sua morte, é o que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então está se cumprindo tudinho nesse momento da paixão do Senhor. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nos reconcilia com Deus. Então, e aí a página 11, Página 11, vemos aqui a morte de Jesus. Jesus sendo zombado pelos doutores da lei, pelas lideranças de Israel, e ele morrendo, Ele morrendo na cruz. Página 11. Aí o evangelho referente a esse tema é Lucas. Lucas, capítulo 23, versículo 44 a 49. Aí na Bíblia Pastoral está assim: a morte do justo. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a região até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio. Então Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército viu o que tinha acontecido e glorificou a Deus, dizendo: de fato, esse homem era justo. E todas as multidões que estavam aí e que tinham vindo para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, assim como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância olhando essas coisas. Aí o que diz a Bíblia Pastoral, o magistério da Igreja. O ponto mais alto do terceiro evangelho está nestas palavras de Jesus na cruz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A morte de Jesus é a libertação nas mãos de Deus. Ele aparece como consequência de sua vida. Ela aparece
como consequência de sua vida e atividade, voltadas para os pobres e oprimidos, provocando a violência do sistema baseado na riqueza e no poder. Essa morte é também libertação, consequência da obediência total e confiante a Deus. Além disso, provoca a manifestação da verdade. O povo se arrepende e um pagão proclama a inocência de Jesus. Né? É o que o soldado romano falou, né? De fato, esse homem era justo. E aí, como a gente vê lá nessa página 11, né? Então, aqui Jesus, ele morrendo na cruz, dizendo suas últimas palavras, né? As autoridades de Jerusalém zombam de Jesus. Lucas capítulo 23, versículo 35. No meio do sofrimento e da humilhação, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus morreu na cruz. Lucas capítulo 23, 44 ao 49. A morte do justo. Jesus deu um grande grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Lucas capítulo 23, versículo 46. A morte de cruz foi consequência de toda a sua missão em favor dos pobres e oprimidos. A cruz é sinal da total obediência de Jesus ao projeto do Pai. Com a sua morte, Jesus venceu o pecado que escraviza a humanidade. A desobediência de Adão e Eva foi perdoada por Deus nesse sacrifício de Jesus, né? Então, o pecado original, né? Jesus acaba com o pecado original ali na cruz. Abraão, quando levou seu filho ao sacrifício, Deus poupou o sacrifício de Isaac. Não deixou Abraão matar seu filho em sacrifício. Vê o tamanho amor que Deus tem por nós. Entre Jesus e nós, Deus preferiu a gente. Deus permitiu que seu filho morresse no nosso lugar. Vocês veem como é o mistério, né? O mistério da morte de Jesus. Por isso que nós somos muito amados por Deus. Um amor que a gente não consegue entender. Um amor que leva ao sacrifício, à doação. Um amor tão grande, que somos tão pequeninos para a gente poder entender. Um amor que nós nem merecemos. Mas é com esse amor que Deus nos trata. Né? E no sacrifício de Jesus, o título da dívida que nós tínhamos com Deus foi rasgado, foi cancelado. São Paulo vai dizer isso. Né? Então, que o Espírito Santo possa nos iluminar e nos abençoar nesse dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.